Olá, boa noite, seja bem-vindo. Estamos começando pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. E o meu vereador convidado desta noite é o vereador PSD dessa Câmara Legislativa, vereador Ari Souza. E você é nosso convidado especial, por isso fique com a gente. Muito bem, seja bem-vindo. Esse é o programa Câmara Cidadã, transmitido semanalmente aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. E como de hábito, costume, todas as semanas, eu recebo um vereador dessa Casa Legislativa. Depois de algum tempo, eu recebo ele. Na verdade, será a última entrevista do vereador Ari Souza em 2014. Ano que vem ele retorna a esse programa para a gente falar sobre vereância. Vereador Ari Souza, seja bem-vindo ao programa Câmara Cidadã. Eu sei que a gente tentou aí ajustar por algumas semanas um horário na sua agenda, mas assim como os demais vereadores, o senhor também está nessa correria danada. Hoje, 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, um dia importante para a gente receber o senhor aqui no programa, tudo bem? Tudo bem, Luciano, muito obrigado pelo convite e quero aqui pedir desculpas também pelos vários percalços, mas é que estamos no final do ano e é momento de reflexões, de balanços e acabando o nosso tempo fica mais curto, mas quero poder estar à sua disposição e compensar todo o tempo que nós ficamos ausentes. Então você, telespectador, tem um compromisso marcado comigo e com o vereador ali nessa próxima meia hora aqui na TV Câmara de Balneário Camboriú. Bom, o senhor já está à frente na função de efetivo vereador titular por 1 ano e? 1 ano e 3 meses. Como é que tem sido essa experiência para o senhor? Olha, Luciano, eu já falei em outros programas aqui, ser vereador é uma experiência ímpar, né? Eu acho que ser político no Brasil é uma experiência muito difícil, né? Pois a grande missão do político é ele conseguir não estar na mesma vala comum. O que a sociedade tem dos políticos hoje é algo muito negativo e com muita razão, na maioria das situações, os políticos não vêm adotando uma postura correta e daí então fazendo com que o povo não acredite mais em promessa de político e mais, o que é pior, muitas vezes sem acreditar na própria postura, na própria atuação do político e quem perde é a sociedade num todo. Por isso que eu convido aqui, deixo o convite para que as pessoas acompanhem de forma mais presente a atuação dos políticos, dos parlamentares, para que possam identificar quem são os que realmente estão trabalhando para o cidadão. Esse desgaste da imagem do político no Brasil de 1 ano para cá tem sido muito verídica, com Operação Lava Jato, Trato Feito, enfim, em Florianópolis, ave de rapina. O que está havendo, vereador? Olha, Luciano, eu acredito que o homem público... Os escândalos com a Petrobras? Perfeito, são algo horrível. O homem público tem que tomar consciência, o agente público tem que tomar consciência de que não se pode misturar o público com o privado. É muito simples. Só que isso, na prática, isso não ocorre. A iniciativa privada, que também está na mesma, alguns casos, também estão na condição de corruptos, acabam fazendo ofertas e os políticos também acabam aceitando, conduzindo a sociedade ou mantendo a sociedade aí sem acéfalo de líderes, de pessoas que queiram realmente empreender em favor do cidadão, da nossa sociedade, sem ter o resultado financeiro, senão aquele definido por lei a nível de remuneração de prolabore. O senhor tem se mostrado no plenário, nas sessões, como um vereador bem atuante, um vereador que de oposição ferrenha. O senhor acha que esse é o caminho para esse posicionamento do senhor? Eu digo sempre, e daí com toda a vênia fazer a correção. Não existe vereador de situação e de oposição. Existe o vereador comprometido com seu mandato. Existe o vereador que ocupa a sua função, que ocupa a tribuna, que ocupa a vereança, que faz a vereança com o objetivo de cumprir aquilo que se propôs fazer quando foi candidato. Não sou vereador de oposição,
porém não participo da base do governo e daí, e mesmo que participasse, não abro mão de exercer o contraditório em todas as matérias que eu identifico que tem algo que não preenche os interesses da sociedade. O que é certo é certo. E o que não está certo, eu acho que é nossa função, em homenagem às pessoas que nos depositaram confiança, que nós façamos aí o debate e da melhor forma possível tentar preservar os interesses do cidadão. Falar um pouco aí de algumas ações realizadas ao longo do ano, vereador. Recentemente, o auditório desta Casa Legislativa realizou uma audiência pública onde vieram profissionais do segmento imobiliário, a Secretaria da Fazenda, de Urbanismo, a comunidade de vários setores da cidade com relação a esse aumento progressivo aí. Depois de 21 anos, o cidadão vai ter que pagar pelo IPTU por um valor mais caro devido a imóveis antigos com valores defasados. Me parece que esse ano não vai ser feita essa cobrança, né? Luciano, o Executivo já se conscientizou de que atualizações iguais a essas e que é necessária uma atualização na planta de valores, mas que não pode ser de forma tão súbita. Mas por que demorou tanto, vereador? Olha, nós poderíamos justificar de duas formas. Primeiro, o político entende de forma muito antipática determinadas mudanças. E daí, quando você fala em aumentar impostos, isso pode gerar um prejuízo político. Talvez tenha sido essa mentalidade dos políticos anteriores. E talvez numa vertente mais apropriada, que eu também compartilho, nós precisamos, os impostos, Luciano, eles precisam ser cobrados na medida da necessidade da manutenção dos serviços públicos. Logo, não vejo o Balneário Camboriú com necessidades prementes que coloquem em risco a prestação de serviço ao ponto de termos aumentos tão significativos. Você veja bem, não existe lugar nenhum na lei dizendo que essa planta deva ser atualizada em período. O que existe é o entendimento de que os tributos, quer sejam impostos e taxas, eles devam estar sendo cobrados para a manutenção dos serviços. E daí eu posso fazer de forma muito breve um gancho com a própria tarifa de água que está se discutindo agora. Existe toda uma compreensão equivocada, digo aqui, do Poder Executivo de que deva ser reajustada a tarifa de água. Isso é um equívoco. A lei prevê os reajustes são na exata ordem da prestação de serviço. Se Balneário Camboriú arrecada R$1.800.000 por dia e não existe nos últimos anos histórico de que os serviços públicos estão à beira da falência ou não são prestados de forma adequada por falta de dinheiro, logo vejo que não é urgente a alteração da planta de valores. E quando nós falarmos em aumento de IPTU, nós temos que falar com muita responsabilidade. Dinheiro Balneário Camboriú tem, o que nós precisamos é uma gestão mais focada a resolver o problema do cidadão. Intervalo, a gente volta em instantes para continuar essa entrevista com o vereador Ari Souza sobre outros assuntos que deram o que falar em Balneário Camboriú em 2014. Até já! Empresas aéreas, operadoras de aeroportos e o Comando da Aeronáutica acabam de realizar um acordo histórico com o Ministério da Saúde, que permite o transporte aéreo gratuito de órgãos, tecidos e equipes. Uma iniciativa que vai agilizar os transplantes em todo o Brasil e transformar vidas. É a grande doação do setor aéreo brasileiro. Este é o programa Câmara Cidadã, segundo bloco, recebendo o vereador do PSD dessa Casa Legislativa, vereador Ari Souza. Vereador Ari, o senhor fez um gancho, já eu volto a comentar sobre esse assunto da EMASA, que mudou a forma de fazer a cobrança aos contribuintes em relação à água que é distribuída ao munícipe. No verão passado, 2013 para 2014, houve a problemática com relação à falta do nosso líquido precioso, a água.
praticamente todos os municípios do litoral catarinense tiveram esse problema. Balneário Camboriú não foi diferente, teve muita reclamação. Será que esse ano, vereador, vai repetir isso? Luciano, infelizmente os indicativos que nós temos é que passaremos pela mesma situação, até mesmo porque, é importante se esclarecer, a EMASA não fez ou não concluiu nenhum dos investimentos necessários para que não tenhamos novamente o problema de água. Vocês vejam bem, nós publicamos uma nota em janeiro do ano passado, inclusive indicando 4 obras necessárias para que nós não recorrêssemos no problema de falta de água. E a EMASA não conseguiu concluir nenhuma obra dessa. Então, inclusive, o superintendente da EMASA já sinalizou no sentido de que nós teremos sim falta de água, e eu acho um contrassenso para Balneário Camboriú. E aproveitar aqui e dizer que eu não concordo, Luciano, com a premissa de que o que acontece em outros lugares deva acontecer aqui em Balneário Camboriú também. Perfeito? Nós não temos nenhuma dificuldade financeira que justifique a ausência de investimentos ou que justifique a não conclusão das obras necessárias para que nós não venhamos a ter falta de água. Então, Balneário Camboriú é uma cidade atípica, porque a nossa arrecadação permitem que nós estejamos fora da vala comum a nível de serviço de saúde, abastecimento de água, saneamento básico. Então, volto a dizer, o que precisamos é fazer investimentos mais acertados. Dando gancho para o assunto da água, é um contraponto. Se poderá faltar água em mais uma temporada de verão, ainda mais em Balneário Camboriú, diga-se passagem, tem o contraponto da questão da nova forma de cobrança ao contribuinte. Ou seja, para onde vou, para onde fico, como ajustar isso? Pois é, o que nós estamos discutindo aí nas últimas semanas é a forma equivocada que está se aplicando a nova cobrança. Porém, né? ela é de efeito legal. Ela é necessária, ela atende um requisito legal, pacificado, porém não precisa ser feita da forma que está se fazendo aqui em Balneário Camboriú. O que eu venho sinalizando ao prefeito é que identifique-se o metro cúbico, o custo do metro cúbico da água, e daí então você faça o repasse dessa cobrança ao município, ao usuário. Você veja bem, como eu falei do próprio IPTU, a tarifa da água também tem essa base legal. A cobrança é na exata proporção da manutenção do fornecimento. Logo, se em 2013 a EMASA teve um superávit de mais de 10 milhões, não justifica um aumento agora de quase 115%. O aumento da tarifa de água é em torno de 115%, e daí eu acho um contrassenso, vejo inclusive um crime contra a economia popular. Fiz uma representação ao Ministério Público do Consumidor, estou aguardando uma manifestação para que possamos então coibir essa prática. Prefeito Periquito, Edson Renato Dias, tem um embate agora com os vereadores do município vizinho de Camboriú, até porque em alta temporada de verão existe sim a necessidade de utilizar os chuveiros distribuídos ao longo da orla, da Praia Central, talvez em menos volume, para que a população também, o turista não acabe abusando de tal serviço para ele. Mas os vereadores de Camboriú atestam que, se a água for distribuída, quem vai sofrer é o município vizinho de Camboriú. Luciano, um contrassenso e um retrocesso ao processo de crescimento da nossa cidade. Vocês vejam, no momento em que nós conseguimos avançar, amadurecer a prestação de serviço pro turista, de disponibilizar chuveiros na orla, isso é um avanço, é fenomenal. O turismo precisa disso, de ferramentas arrojadas, e essa não é nem tão arrojada, isso é uma medida simples, mas que agrega valor ao turismo. A partir do momento que nós tenhamos que rever questões tão básicas, isso demonstra falha na gestão, e uma coisa está ligada à outra, a falta de investimento na EMASA, na captação e no tratamento de água, faz com que nós tenhamos que retroceder, e isso para mim é um retrocesso, ao ponto de retirar
algo que não é tão significativo, você falou de forma acertada, frente à capacidade de captação e tratamento que a EMASA tem, o que os chuveiros consomem não é tão significativo. Mas você veja, nós levantarmos essa questão ao ponto da cidade vizinha fazer um levante, fazer um requerimento na Câmara de Vereadores para que nós fechemos os nossos chuveiros, que é uma ferramenta turística, eu acho que é um contrassenso, não a cidade de Camboriú, é um contrassenso da gestão, que permite que haja esse regresso ao ponto de nós estarmos tirando patrimônio turístico já conseguido pela nossa cidade. Vereador, ainda no finalzinho desse bloco, nós temos uma pergunta da comunidade. Vereador Ari, como o senhor avalia hoje o diálogo entre o Legislativo e o Executivo? Vereador, uma pergunta interessante, né? São poderes distintos, mas que lá na frente pode se encontrar? Olha, nós temos aí uma premissa básica no direito administrativo, que é a autonomia dos poderes. O Poder Executivo tem que tomar muito cuidado a partir do momento que passa a interferir de forma constante no funcionamento do Legislativo, no funcionamento desta casa. Eu venho afirmando, o vereador que não é da base do governo acaba prestando um papel mais importante ao Poder Executivo no ponto de vista de que nós exercemos o contraditório. O que nós temos em Balneário, o que nós acompanhamos cotidianamente são projetos defendendo interesses, independente a linha ideológica, mas defendendo interesses dos executivos que entram nesta casa e acabam por atropelar todo o processo legislativo, entrando na pauta e sendo aprovado muitas vezes sem as mínimas condições, fazendo com que tenhamos que inclusive fazer denúncias ao Ministério Público ou até mesmo buscar a justiça para restabelecer a ordem, algo que, volto a dizer, o Executivo tem de forma recorrente estabelecido esse clima de truculência entre Executivo e Legislativo. Isso é um reflexo que o senhor acredita da nossa cidade apenas? Não. Eu não quero ser injusto e dizer que é só Balneário Camboriú. Isso acontece em todos os lugares em que os políticos não se dispõem a fazer aquilo para a qual foram eleitos, que é exercer o controle externo, perfeito? E daí, quando nós falamos em controle externo, nós vamos automaticamente falar na autonomia dos poderes. Se cada um fizer a sua parte, se o Executivo fizer a sua parte, é óbvio que o Legislativo não terá embates e aí nós viveremos de forma harmoniosa. Respondido, vereador Ari. Intervalo na sequência, vamos falar sobre Operação Trato Feito. Que prejuízos, até o momento, na visão do vereador Ari, Balneário Camboriú está passando? Até já. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Apoio TV Câmara. Esse é o programa Câmara Cidadã. Seja bem-vindo. Você que está acompanhando agora no terceiro e último bloco, recebo hoje, com muita satisfação, o vereador Ari Souza, do PSD. Vereador Ari, falávamos lá no começo do primeiro bloco o que está havendo com a imagem do político brasileiro, né? Em meio, parece que foi só... todo mundo sabe que quando tem eleições em esfera municipal, estadual ou nacional, sempre vem as denúncias antes, depois, e vieram realmente. Só que muitas não param de surgir, seja aqui em Balneário Camboriú, na capital Florianópolis, em outros estados que por outros meios nós desconhecemos agora, mas efeito de Brasil, né? Isso respinga na sociedade. E tivemos aqui um triste episódio que é a Operação Trato Feito, envolvendo aí servidores públicos, e deixou certamente uma preocupação, e parece que
mais à frente os cabelos que eram pretos de alguns já estão mais que grisalhos. Temos exemplo de que um ano atrás o senhor, nesse mesmo programa, falava comigo sobre a questão da passarela da Barra, das obras orçadas na margem de 30 milhões de reais e nem foi concluída ainda, uma coisa liga a outra? Luciano, primeiro ressaltar que eu vejo que com todos os problemas, com todos os escândalos, o que isso tudo mostra um amadurecimento de alguns poderes, né? Exemplo, Polícia Federal, Ministério Público, próprio Judiciário, demonstrando a autonomia, essa autonomia que a gente falava ainda há pouco e que acaba interferindo na relação. Você veja bem, a partir do momento que o Ministério Público se sente seguro para realizar prisões, eu acho que isso é importante para a sociedade, é restabelecer a ordem, né? E nós vimos isso aí Brasil afora. Penso que esse é um processo de evolução onde o político, aquele político sem compromisso, aquele agente público sem compromisso, ele vai passar a pensar duas vezes antes de cometer a improbidade, porque ele vai ter a consciência que esses órgãos externos vão sim fazer a sua parte, vão sim realizar as prisões que forem necessárias. Para Balneário Camboriú, uma grande tristeza, sou pioneiro de Balneário Camboriú, 44 anos, estamos aí na política, meu tio foi vereador por várias legislaturas e isso é uma vergonha, o povo se sente envergonhado por estarmos protagonizando cenas iguais a essas. E daí nós temos o resultado negativo, claro que temos resultado negativo, porque os empresários, os investimentos acabam fugindo, as pessoas acabam esperando, aguardando o desenrolar, até mesmo porque agora nós temos a notícia de que os processos subiram ao Tribunal de Justiça, e isso é um indicativo de quando o processo sobe ao Tribunal de Justiça, um processo desta envergadura, é que existem indícios claros, concretos de envolvimento de pessoas com foro privilegiado, que neste caso da Operação Trato Feito só pode ser o chefe do Poder Executivo. Então, além de todo o escândalo já vivido, nós estamos aí à margem de ter a notícia de um possível indiciamento também do prefeito municipal e com certeza isso traz um reflexo negativo. Deixa eu aproveitar aqui 2 itens no final do programa, vereador Ari. Tem um assunto aqui que é interessante, que foram aprovados esse ano os índices ICOM e ICAD como alternativa para o município flexibilizar receitas no sentido de pagamento de dívidas judiciais que poderão vir a formar precatórios. Passados alguns meses desde a aprovação, o senhor crê que essa medida foi acertada? Essa medida foi outra que não tinha base legal, não tinha base jurídica, tem representações, tem ações judiciais e é mais uma medida, Luciano, é mais um ato que se buscava e que se buscou com um único exclusivo de desvio de recursos públicos. A exemplo da passarela da Barra que nós discutimos, a exemplo de outras obras que nós entendíamos necessárias, desnecessárias, o ICOM e o ICAD vem na contramão do momento que Balneário Camboriú vive. Estamos passando pela revisão do plano diretor e, ao mesmo tempo, estamos permitindo prédios mais altos. Só para você ter uma ideia, sim, o que queria se arrecadar era 180 milhões e já consta na prefeitura requerimentos, solicitações na ordem de 380 milhões. Mas quando eu falo 380 milhões, não é pela envergadura do montante, são vários apartamentos construídos na parte central de Balneário, são 380 milhões em unidades. Na época, nós falávamos em 2.500 apartamentos, então isso duplicou, dobrou. Nós temos aí, na média, aí de 5.000 novos apartamentos a serem construídos na região central, que já é adensada, de forma desnecessária. Se você se recorda, existia todo um alarde de urgência do pagamento dessas dívidas, que era mentira e é mentira, nunca existiu urgência, como não há urgência. Nós já estamos quase 6 meses que foi aprovado esse projeto e não se falou mais na urgência do pagamento da dívida.
A única discussão, então, é a cobrança desses valores que estão no caixa da Prefeitura e nós vamos aguardar de forma atenta qual vai ser a destinação. Para finalizar, vamos falar de um projeto que pode mudar a vida dos profissionais ligados ao setor de mototaxista na cidade. O projeto de lei 0113 deste ano, que dispõe sobre a regulamentação do serviço público de transporte individual de passageiros através de motocicletas de aluguel, ou seja, mototáxi. Na prática, vereador Ari, o que o senhor propõe? Nós propomos o seguinte, a forma que funciona hoje, a forma que está instalada, ela não é benéfica ao cidadão. Não é benéfica ao cidadão porque nós temos 10 pessoas divididas em 10 pontos que fazem a exploração e com a possibilidade deles arrendarem aos mototaxistas com a cobrança de uma diária que é exorbitante, R$ 33 por dia cada mototaxista, isso é exorbitante, e enquanto que nós poderíamos ter os próprios mototaxistas sendo os donos da concessão desse serviço público, o que ocorre com os táxis. Os carros, os táxis. Logo, sem esse pagamento exorbitante a esse dono do ponto, que acaba terceirizando para esse mototaxista, se nós tivéssemos o próprio mototaxista neste controle, ele conseguiria investir no seu aperfeiçoamento pessoal, no seu equipamento e não se destinaria a outros serviços que não só o transporte de passageiro. Pergunto, quantas corridas ele tem que fazer no dia para dobrar? A ideia, o que se tem de consenso, o que se tem aí de média, é que o mototaxista faça 20 corridas no dia e ele tem que destinar 8 corridas só para o pagamento diário do ponto, que é a pessoa que explora e não traz retorno nenhum para a cidade. Vereador Ari Souza, obrigado pela entrevista no Câmara Cidadã. Eu desejo ao senhor excelente mês de dezembro, juntamente com a sua equipe de gabinete, e que faça sempre melhor pela população de Balneário Camboriú. Luciano, muito obrigado. Eu queria aqui de forma breve pedir para que as pessoas acompanhem os políticos, acompanhem a nossa cidade, façam uma reflexão do momento político que nós estamos vivendo, do momento administrativo e que nós possamos nos manifestar no sentido de restabelecer a ordem em Balneário Camboriú. Nossa cidade não merece estar passando por momentos tão difíceis em função da falta de compromisso daquelas pessoas que se comprometeram em conduzir a nossa cidade da forma mais acertada. Deixe seu telefone de contato. Nosso telefone pessoal, inclusive, 9645-3434. Seria um prazer receber um telefonema de você, cidadão. Obrigado, vereador. E obrigado a você pela audiência. Eu volto semana que vem com mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Eu, Luciano Sens, estarei lhe esperando. Até lá.